Olá, meus queridos. Meu nome é Helena. Tenho 82 anos. E, hoje, vou contar para vocês a história mais dolorosa, ao mesmo tempo, mais transformadora da minha vida. Antes de começar, peço que vocês curtam esse vídeo, se inscrevam no canal e me contem nos comentários de onde vocês estão assistindo. Adoro saber de onde vêm meus ouvintes. Era dezembro de 1973. Eu tinha 38 anos e era uma dona de casa dedicada, mãe de 3 meninas lindas. Solange, a mais velha, com 18 anos. Marisa, com 16. E Lúcia, minha caçula, com 14. Morávamos numa casa simples, mas muito arrumadinha no bairro do Ipiranga, em São Paulo. Meu marido, o Beto, trabalhava como contador numa fábrica de tecidos no Brás. O dia 20 de dezembro daquele ano era especial. Solange, minha primogênita, ia se formar no magistério. Vocês sabem o que isso significava naquela época. Nossa era o sonho de toda moça de família humilde se tornar professora. Era uma profissão respeitada, taina, e que garantia um futuro melhor. Eu tinha economizado cada centavo durante 2 anos para comprar o vestido de formatura dela, um vestido azul celeste, com renda francesa, que custou uma fortuna, 200 cruzeiros. Para vocês terem uma ideia, o salário do Beto era de 400 cruzeiros por mês. Acordei às 5 da manhã daquele dia. O céu ainda estava escuro, mas eu já estava na cozinha preparando o cafezinho. Fiz pão de queijo, a especialidade da casa, bolo de fubá e café fresquinho. Queria que a Solange tomasse um café da manhã especial no dia da formatura dela. Beto ainda dormia. Quando comecei a passar o vestido dela com todo o cuidado do mundo, cada preguinha, cada detalhe, tinha que estar perfeito. Coloquei o ferro à brasa para esquentar no fogão a lenha. A gente não tinha ferro elétrico naquela época. Né? Às 6h30, acordei as meninas. Solange estava radiante, com os olhos brilhando de emoção. Marisa e Lúcia também estavam animadas. Afinal, era um grande dia para toda a família. Beto levantou às 7. Tomou seu café preto de sempre, lendo o jornal como fazia todos os dias. Parecia um dia normal, mas alguma coisa nele estava diferente. Hoje, olhando para trás, eu percebo os sinais que ignorei. Ele estava quieto demais. Sabe, evitava meu olhar? Quando perguntei se estava tudo bem, ele respondeu que era só cansaço do fim de ano. A fábrica estava com muitas encomendas para o Natal. Eu acreditei. Por que eu não acreditaria? Éramos casados há 20 anos. Ele era um bom pai. Um marido presente. Nunca tinha me dado um único motivo para desconfiar. A formatura seria às 7 da noite, no Colégio Estadual Caetano de Campos. Passei o dia todo organizando tudo. Fiz o cabelo da Solange no salão da Dona Teca, ali, na esquina de casa. Custou 15 cruzeiros. Mas valeu a pena. Ela ficou linda com aquele coque alto, todo trabalhado com grampos dourados. As outras meninas também se arrumaram. Lúcia queria usar batom, mas eu não deixei. Ainda é muito nova. Tu diz. Mal sabia eu que, em poucos meses, ela teria que amadurecer na marra. Às 4 da tarde, Beto chegou do trabalho. Disse que precisava tomar um banho e se arrumar. Subiu para o quarto e ficou lá um tempão. Quando desceu, estava com o terno azul marinho, o único que tinha, e a gravata vermelha que eu dei de presente no aniversário dele. Estava bonito, cheiroso. Passou brilhantina no cabelo. Fez a barba. Pensei, que bom. Ele quer estar apresentável para a formatura da filha. Às 5h30, Solange já estava pronta. O vestido azul realçava seus olhos castanhos, o cabelo impecável, os sapatos brancos que a madrinha tinha dado de presente, brilhando.
Tirei uma foto dela com a nossa câmera Kodak. Ainda tenho essa foto, amarelada pelo tempo. Tomás o sorriso dela continua radiante como naquele dia. Então, Beto desceu a escada, carregando uma mala. Uma mala, meu coração gelou. Mas ele disse, é o material da fábrica. Preciso deixar no escritório antes da formatura. Vou de ônibus e encontro vocês lá. Beijou a Solange na testa. Disse que estava orgulhoso dela. Beijou as outras meninas. Quando chegou em mim, hesitou. Deu um beijinho rápido no rosto e saiu. Não demora. Beto. Eu gritei da porta. A formatura começa às 7 em ponto. Ele acenou sem olhar para trás. Foi a última vez que eu o vi. Chegamos ao colégio às 6h45. O salão estava lotado de pais orgulhosos, avós emocionadas, irmãos inquietos. Procurei o Beto com os olhos. Nada. Deve estar chegando. Pensei. 7 horas. O diretor subiu ao palco. Começaram a chamar as formandas. Eu ainda procurava o Beto. 7h15. 7h30. Quando chamaram o nome da Solange, ela subiu ao palco e seus olhos procuraram o pai na plateia. Vi a decepção no rosto dela quando não o encontrou. A cerimônia toda durou 2 horas. 2 horas de angústia crescente. Onde estava o Beto tinha acontecido algum acidente, estava passando mal. 1000 pensamentos passavam pela minha cabeça. Menos um. Nunca. Em momento algum. Passou pela minha cabeça a verdadeira razão da ausência dele. Quando voltamos para casa, às 10 da noite. A primeira coisa que fiz foi checar o guarda-roupa. As roupas dele tinham sumido. Todas. Os documentos também. A poupança que guardávamos numa lata de leite em pó, no alto do armário, vazia. 380 cruzeiros que eram nossa segurança. Nossa reserva para emergências, tudo tinha desaparecido. Solange, ainda com o vestido de formatura, desabou na poltrona da sala. As lágrimas escorriam, manchando a maquiagem que tinha sido feita com tanto carinho. Marisa abraçou a irmã. Lúcia me olhava sem entender. Mãe, cadê o pai? Como explicar para uma menina de 14 anos que o pai, o herói dela, tinha simplesmente abandonado a família? Como dizer que aquele homem que ensinava matemática para ela todas as noites, que a levava para tomar sorvete aos domingos, que prometia que um dia ela seria doutora, tinha ido embora sem nem se despedir? Naquela noite, nenhuma de nós dormiu. Ficamos as 4 abraçadas na minha cama, chorando. Solange não parava de perguntar: o que foi que eu fiz de errado? Mãe, por que ele não quis me ver formando? Como dizer para ela que a culpa não era dela, que, às vezes, os adultos tomam decisões egoístas que destroem a vida dos outros? No dia seguinte, a verdade começou a aparecer. A vizinha, Dona Cida, veio me contar que tinha visto Beto saindo de casa com a mala e entrando num carro, um Fusca verde. Ela disse, dirigido por uma mulher loira. Meu estômago se revirou. Luara, que mulher Luara. Foi aí que as peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar. A professora de piano da Lúcia, Dona Isadora. Luara, bonita, 28 anos. Solteira. Morava sozinha num apartamento na Vila Mariana. Beto tinha insistido para que a Lúcia fizesse aulas de piano. Disse que era importante para a educação dela. Agora, eu entendia o verdadeiro motivo. Fui até o apartamento dela. Vazio. A porteira me contou que ela tinha se mudado na noite anterior. Saiu com um homem de terno azul. Disse ele. Carregaram um monte de malas. Pareciam felizes. Felizes. Enquanto nós 4 chorávamos em casa, eles estavam felizes. Começando uma vida nova. Descobri depois, através de um primo do Beto que morava em Santos, que eles tinham ido para o Rio de Janeiro. Ele tinha conseguido um emprego lá através dela. Tudo planejado.
Tudo premeditado. A dor que senti naquele momento foi física. Era como se tivessem arrancado um pedaço de mim. 20 anos de casamento jogados no lixo, 20 anos de dedicação, de amor, de construção de uma família. Tudo destruído por uma paixonite de homem de meia-idade. Mas sabe o que doeu mais? Não foi a traição. Foi o abandono das filhas. Foi ver o sofrimento delas. Solange não quis mais usar o anel de formatura. Guardou numa gaveta e nunca mais tocou nele. Marisa se fechou. Ficou arredia, desconfiada. Lúcia parou de sorrir. Minha caçula alegre e falante se transformou numa menina quieta. Sempre com medo de ser abandonada de novo, os primeiros dias foram um inferno. Não tínhamos dinheiro para comida. O aluguel estava atrasado. As contas se acumulavam. Eu nunca tinha trabalhado fora. Não tinha profissão. Sabia cozinhar, limpar, cuidar de casa. Mas isso não pagava as contas. O desespero bateu. Como ia sustentar 3 filhas sozinha? Foi então que descobri uma força que eu não sabia que tinha. Uma força que vinha de um lugar profundo, primitivo, visceral, o amor de mãe. Olhei para as minhas filhas e prometi a mim mesma, elas não passariam fome, elas estudariam, elas teriam um futuro. Com ou sem pai. No dia 23 de dezembro, 3 dias depois da formatura, saí de casa às 6 da manhã, bati em cada porta do bairro oferecendo meus serviços. Faxina, lavagem de roupa, passar ferro, cozinhar, o que precisassem. E eu faria. No final do dia, tinha conseguido 3 faxinas por semana e 2 casas para lavar roupa. Era pesado, meu Deus. Era. Minhas mãos ficaram rachadas de tanto sabão, minhas costas doíam de esfregar chão. Mas cada vez que eu chegava em casa exausta e via minhas filhas, a força se renovava. Elas precisavam de mim. Eu era tudo o que elas tinham. Solange adiou o plano de fazer faculdade. Conseguiu um emprego como professora substituta numa escola infantil. O salário era pouco. Mas ajudava. Marisa passou a cuidar da casa e da irmã mais nova enquanto eu trabalhava. E a Lúcia, minha pequena Lúcia, amadureceu da noite para o dia. Parou de pedir coisa. Parou de reclamar. Quando eu chegava tarde do trabalho, ela tinha esquentado a comida, arrumado a cozinha. Assim terminou 1973. O ano que deveria ter sido de celebração pela formatura da Solange se transformou no ano mais difícil das nossas vidas. Mas também foi o ano em que descobrimos a nossa força, o ano em que aprendemos que família de verdade é aquela que fica, que apoia, que não abandona. Beto nunca mandou notícias. Nunca ligou. Nunca mandou um centavo para ajudar as filhas. Foi como se tivéssemos morrido para ele. Descobri depois que teve 2 filhos com a professora de piano, construiu uma nova família enquanto a antiga lutava para sobreviver. Mas sabe de uma coisa? Hoje eu agradeço. Agradeço por ele ter saído das nossas vidas. Porque se ele tivesse ficado, eu nunca teria descoberto a mulher forte que havia em mim. Nunca teria provado para as minhas filhas que uma mulher pode. Sem vencer sozinha, que não precisamos de um homem para sermos completas. Quando chegou o Natal daquele ano, não tinha presente debaixo da árvore. Aliás, na árvore não tínhamos. Não, dia 24. Fiz o possível, um frango assado, farofa e um pudim de leite condensado que a dona Teca me ensinou a fazer sem forno. As meninas tentaram fingir alegria, mas o lugar vazio na mesa gritava mais alto que qualquer conversa. O ano de 1974 começou com despejo. O dono da casa não teve piedade. 3 meses de aluguel atrasado era demais para ele. No dia 15 de janeiro, tivemos que sair. Lembro até hoje do caminhão da mudança, levando nossos poucos móveis. Enquanto os vizinhos olhavam pela janela, alguns com pena, outros com aquele olhar de julgamento que só quem passou por isso conhece, conseguimos um quartinho nos fundos da casa da minha comadre Cleide. Lá na Vila Maria,
2 peças minúsculas, onde mal cabíamos nós 4. Solange e Marisa dividiam uma cama de solteiro. Lúcia dormia comigo. A cozinha era um fogareiro no canto do quarto. O banheiro, compartilhado com mais 3 famílias. Mas sabe o que aprendi naqueles dias? Dignidade não se mede pelo tamanho da casa. Se mede pela cabeça erguida com que você sai para trabalhar todo dia. E eu saía 5 da manhã, todo santo dia. Pegava 3 ônibus para chegar na casa da Dona Estela, no Morumbi, onde fazia faxina 3 vezes por semana. Dona Estela era viúva de um industrial, casa de 3 andares, 5 banheiros. Piscina, pagava bem, mas exigia perfeição. Cada azulejo tinha que brilhar como espelho, cada móvel encerado até poder ver seu reflexo, às vezes. Enquanto limpava aqueles cômodos enormes, eu pensava, em algum lugar do Rio, o Beto deve estar numa casa dessas com a professora. Mas esses pensamentos duravam pouco. Eu não tinha tempo para remoer mágoas. Terça e quinta. Depois da faxina na Dona Estela, eu corria para a casa do Dr. Flávio, um médico no Jardim Europa. Lá, era roupa para lavar e passar. Montanhas de camisas sociais que precisavam estar impecáveis. Aprendi a passar gola e punho que nem lavanderia profissional, quarta e sexta. Trabalhava na pensão da Dona Carmo. No centro. Ajudava na cozinha. Preparando o almoço para 40 pensionistas, foi lá que aperfeiçoei meus dotes culinários. Dona Carmo era brava, mas justa, me ensinou a calcular quantidade, a aproveitar sobras, a fazer o dinheiro render. Helena, ela dizia, cozinhar com fartura é fácil. Difícil é fazer milagre com pouco. Sábados, quando dava, aceitava faxinas extras. Casamento, batizado, festa de aniversário, onde precisassem de ajuda para limpar depois. Lá estava eu. Cada centavo era sagrado, cada nota guardada com sacrifício. No domingo, meu único dia de descanso, eu passava a roupa para fora. As vizinhas traziam as trouxas de roupa e eu passava, cobrando por peça, 50 centavos a camisa, 30 centavos a calça. Solange continuava dando aula na escolinha, descobriu que tinha vocação, paciência com as crianças. Mas o salário era uma miséria, 120 cruzeiros por mês. Menos que eu ganhava numa semana de faxina. Mesmo assim, era dinheiro sagrado, todo mês. Ela me entregava o envelope fechado. Eu fingia aceitar com naturalidade, mas o coração se apertava. Uma moça de 19 anos, idade de namorar, se divertir, tendo que sustentar a casa. Marisa arrumou emprego de balconista numa loja de tecidos, trabalhava das 8 às 6. De segunda a sábado, aos 17 anos, já tinha olheiras fundas, já conhecia o peso da responsabilidade. Lúcia, minha caçula, se ofereceu para trabalhar também. Mas eu não deixei. Você vai estudar. Eudícia, alguém nessa família vai ter diploma universitário. Os meses passavam num borrão de trabalho e cansaço. Acorda, trabalha, volta, dorme, acorda, trabalha, volta, dorme. Mas aos poucos, as coisas foram melhorando. Juntamos dinheiro suficiente para alugar uma casinha na Vila Formosa, pequena, 2 quartos apenas. Mas era nossa. Não precisávamos mais dividir banheiro. Não precisávamos mais cozinhar no fogareiro. A mudança foi no dia 3 de setembro de 1974. Lembro da data porque era aniversário da Lúcia. 15 anos. Não teve festa. Não teve valsa. Não teve vestido rodado. Mas teve bolo. Um bolo de chocolate que fiz de madrugada, antes de sair para trabalhar, e teve presente a chave da casa nova. Naquele dia, vendo minhas filhas arrumando os poucos móveis na casa nova, senti um misto de orgulho e tristeza.
orgulho por ter conseguido dar um teto digno para elas, tristeza por tudo que tinham perdido. Solange deveria estar na faculdade. Marisa deveria estar terminando o colégio, não trabalhando de sol a sol. Lúcia deveria estar tendo a festa de 15 anos que toda menina sonha. Mas a vida tinha outros planos para nós. Em outubro daquele ano, chegou a notícia. Beto estava morando no Rio mesmo. Trabalhando numa empresa grande, a professora estava grávida. A informação chegou através de uma carta da minha cunhada, irmã do Beto, que ainda mantinha contato com ele. Li a carta uma vez e rasguei. Não contei para as meninas. Para que aumentar o sofrimento delas, 1975 chegou com uma surpresa. Dona Estela, a patroa do Morumbi, me chamou para conversar. O filho dela ia abrir um restaurante na Vila Madalena e precisava de uma cozinheira de confiança. Pensei em você. Helena, sei que cozinha bem. E honesta. Trabalhadora. O salário é o dobro do que eu te pago na faxina. O dobro meu coração acelerou, mas tinha um problema. O horário. Teria que trabalhar das 10 da manhã às 10 da noite. 6 dias por semana. Como ia cuidar das meninas, Solange já tinha 20 anos, Marisa Arton. Mas a Lúcia ainda precisava de supervisão. Tinha apenas 15 anos. Foi a Solange quem decidiu. Aceita. Mãe, eu cuido das meninas. Já sou professora efetiva agora. Ganho um pouco mais. A Marisa também está firme no emprego. A gente dá um jeito. Olhei para aquela moça, madura demais para a idade, e vi nela a força que eu mesma tinha descoberto em mim. Comecei no restaurante em março, Cantina da Mama. O nome que o filho da Dona Estela escolheu serve a comida italiana. Massa, molho, pizza. No início estranhei. Minha especialidade era comida brasileira. Mas aprendi rápido. O chefe, Sir Nono, italiano de Nápoles, me ensinou os segredos. Como fazer massa fresca, como preparar molho de tomate que parece veludo, como assar pizza em forno a lenha. O trabalho era puxado. Ficava em pé 12 horas por dia, o calor do fogão industrial era infernal, a correria nos finais de semana me deixava tonta, mas o salário compensava. Pela primeira vez, desde que o Beto foi embora, eu conseguia pagar as contas sem desespero, até sobrava um dinheirinho no fim do mês. Com a sobra, fiz uma poupança, cada mês, religiosamente. Depositava o que podia, 10 cruzeiros, 20 quando dava. Para a faculdade da Lúcia, eu dizia para mim mesma. O sonho de ver uma filha formada na universidade virou minha obsessão. Nesse meio tempo, Marisa começou a namorar. André, um rapaz do trabalho dela. Vendedor. Boa aparência. Falante. No início impliquei. Parecia muito com o Beto. Aquele jeito galanteador. Aquelas promessas bonitas. Mas a Marisa estava apaixonada. Aos 19 anos. Queria casar. Ter sua própria família. Casei a Marisa em dezembro de 1975. Festa simples. No salão da igreja. O vestido. Eu mesma fiz. Aprende a costurar como a vizinha. Dona Neide. O bolo. Preparei de madrugada. Os salgados. As colegas do restaurante ajudaram. Foi bonito. Apesar de modesto, Beto não apareceu. Nem mandou recado. A filha casou e ele nem soube. 1976 trouxe mais mudanças. Solange conheceu o Pedro, professor de matemática na escola onde trabalhava, homem sérieux, trabalhador, viúvo com um filho pequeno. Diferente do pai dela, esse não tinha conversa mole. Não prometia o céu. Era pé no chão. Responsável. Casaram em junho. A cerimônia foi ainda mais simples que a da Marisa, mas eu vi minha filha feliz. Segura. Era o que importava. Lúcia terminou o colegial com notas excelentes. A diretora me chamou. Dona Helena, sua filha tem futuro.
Conseguiu uma bolsa parcial numa faculdade particular. Ela pode fazer direito, administração, o que quiser, mas precisa pagar a outra metade. A outra metade. Calculei rápido, com a poupança e trabalhando umas horas extras. Dava, mas ia ser apertado, muito apertado. Lúcia percebeu meu dilema. Não precisa. Mãe, posso trabalhar e estudar de noite, mas eu neguei. Você vai estudar em período integral, vai aproveitar cada segundo dessa faculdade. O dinheiro eu dou um jeitinho. E dei. Além do restaurante, comecei a fazer doces para a festa. Brigadeiro, beijinho, cajuzinho. Nas madrugadas preparava centenas de docinhos. No fim de semana, entregava nas festas. As mãos ardiam do tanto enrolar doce, as costas reclamavam do esforço, mas em 1977, Lúcia entrou na faculdade de Direito. O dia em que ela vestiu o taior pela primeira vez foi um dos mais felizes da minha vida. Tirei foto com a câmera velha, Lúcia sorrindo, segurando os livros. O futuro estampado no rosto era a realização de um sonho, não o meu, mas o dela. E os sonhos dos filhos valem mais que os nossos. Durante esse tempo todo, Beto continuou sumido. Soube, através de fofocas, que chegavam, que tinha mais um filho com a professora, que estava bem de vida, que tinha comprado um apartamento em Copacabana. Enquanto isso, eu continuava ralando 16 horas por dia para manter a Lúcia na faculdade. Teve dias que pensei em desistir, dias que o cansaço era tanto que mal conseguia levantar da cama, dias que olhava minhas mãos, crachadas, calejadas, envelhecidas antes do tempo. E me perguntava se valia a pena. Mas aí eu lembrava daquela noite de dezembro de 1973, a formatura da Solange, o vestido azul, a cadeira vazia. E a raiva me dava força para mais um dia, porque a vida tinha me ensinado uma lição importante. Homem pode abandonar, pode trair, pode sumir, mas o que a gente constrói com as próprias mãos. Ninguém tira. O suor do nosso rosto, ninguém rouba. A força que vem de dentro, essa é só nossa. 1978 foi o ano que as coisas começaram a mudar de verdade. O restaurante onde eu trabalhava tinha virado o ponto de encontro de gente importante, artistas, empresários, políticos. Todo mundo falava da comida. E sabe quem estava por trás dos pratos eu? Seu nono tinha voltado para a Itália, e o filho da dona Estela me promoveu a chefe principal, chefe Yu, Helena, que mal tinha terminado o primário, sendo chamada de Kefe. O salário triplicou. De repente, não precisava mais fazer doces de madrugada. Não precisava mais lavar roupa para fora no domingo. Pela primeira vez em 5 anos, eu podia respirar. Com o dinheiro extra, fiz algo que parecia impossível. Comprei um carro, um Fusquinha 1972. Vermelho desbotado, com a porta do motorista rangendo. Mas era mu. Paguei à vista, com as economias de 2 anos. Quando estacionei na frente de casa pela primeira vez, Lúcia saiu correndo mãe. É nosso. Abraçou o carro como se fosse de ouro. Sabe por que comprei o carro? Não foi luxo. Foi necessidade. Lúcia estudava no centro. Pegava 3 ônibus para ir e voltar. Chegava em casa meia-noite, atravessando bairros perigosos, com o carro. Eu podia buscar ela. Podia garantir que chegasse segura em casa. Nesse mesmo ano, a Solange me deu a primeira neta, Carol, nascida em agosto, num dia de sol que parecia abençoar tudo. Segurei aquela criaturinha nos braços e prometi. Ela não ia passar pelo que a mãe passou. Ia ter avô presente, ia ter estrutura, ia ter amor de sobra para compensar a ausência do avô que escolheu não conhecer. Lá, Marisa também estava grávida, barriga de 6 meses, rosto redondo de felicidade. O marido, André, se revelou um homem de verdade. Trabalhador,
carinhoso, presente. Tudo que o Beto não foi, às vezes. Eu olhava meus genros e pensava, minhas filhas escolheram melhor que eu. M1979. Aconteceu algo inesperado. Um crítico gastronômico famoso, desses que escrevem em revista importante, apareceu no restaurante, disfarçado. Semovisar pediu vários pratos. Provou tudo. Na semana seguinte, saiu a crítica. A melhor comida italiana de São Paulo não está nos restaurantes chiques, está numa cantina simples da Vila Madalena. Nas mãos de uma chefe brasileira que aprendeu os segredos da nona, o movimento do restaurante explodiu. Fila na porta todo dia. Reservas com semanas de antecedência. O filho da dona Estela. Esperto. Me chamo Helena. Quero fazer sociedade com você. Você entra com o talento. Eu com o capital. Vamos abrir um segundo restaurante. Sociedade. You? Sucha. Quem diria? Pensei 2 dias antes de aceitar. Consultei a Lúcia, que já estava no 3º ano de direito. Mãe, aceita. Mas faz contrato. Põe tudo no papel. Minha filha, advogada. Já cuidando dos meus interesses, o orgulho que senti naquele momento não cabe em palavras. O segundo restaurante abriu em Moema, bairro nobre. Cantina da Helena. Meu nome na fachada. Em letras garrafais. No dia da inauguração, olhei aquele letreiro luminoso e chorei. Chorei por tudo que tinha passado, por tudo que tinha conquistado. Beto nunca acreditou em mim. Dizia que mulher nasceu para cuidar de casa. Olha onde eu estava agora. As meninas organizaram uma festa surpresa para a inauguração. Solange com a Carol no colo. Marisa com o pequeno Betinho. Sem, ela deu o nome do pai para o filho. Mesmo depois de tudo, Lúcia com o namorado novo. Um colega da faculdade, a família completa. Sem faltar ninguém importante. Porque o Beto nunca foi importante. Foi só um acidente de percurso. 1980 chegou com a Lúcia, se formando. Dezembro. Formatura de Direito na Faculdade do Largo São Francisco. Tradicional. Importante. Respeitada. Minha filha, doutora. Comprei um vestido novo para a ocasião, o primeiro vestido novo em 7 anos. Azul marinho. Corte elegante. Solange fait meu cabelo. Marisa emprestou os brincos de pérola. Quando a Lúcia subiu ao palco para receber o diploma, eu procurei no auditório. Será que o Beto saberia? Será que alguém tinha contado? Será que sentiria orgulho? Mas não importava. O orgulho que eu sentia valia por 2, por 10, por 1000. Na festa depois da formatura, no salão que aluguei com meu dinheiro, fiz um brinde. Para a Lúcia, que provou que mulher pode tudo, para a Solange e a Marisa, que seguraram as pontas quando tudo parecia perdido. Para nós 4, que somos família de verdade, bebemos champanhe. Champanhe francês. Do bom, porque a gente merecia. M1981. Os restaurantes iam tão bem que pude me dar um luxo. Contratar gerantes. Não precisava mais trabalhar 16 horas por dia. Podia chegar mais tarde. Ser mais cedo. Podia curtir os netos. Agora eram 4. Solange tinha tido mais um. Marisa estava esperando o 3º. Foi quando decidi fazer algo que adiava há anos, procurar o Beto. Não por mim, por elas. As meninas nunca falavam. Mas eu sabia que a ausência doía, principalmente na Lúcia, que cresceu sem lembranças boas do pai. Contratei um detetive particular. Em 2 semanas, tinha o endereço. Copacabana. Como eu suspeitava. Prédio de Luxo. Vista para o mar. Peguei o avião para o Rio numa sexta-feira de maio. Primeira vez que andava de avião, as mãos suavam. O estômago revirava. Não pelo voo, pelo que eu ia encontrar. No endereço, respirei fundo antes de tocar o interfone.
Quem é? Uma voz feminina. Provavelmente a professora Helena, ex-esposa do Beto. O silêncio durou uma eternidade. Depois soube. Apartamento 802. O elevador parecia não chegar nunca. Quando a porta abriu, ela estava esperando. Mais velha, mais gorda, mas andalhuara, ainda bonita. Atrás dela, duas crianças. Um menino de uns 7 anos, uma menina menor. O Beto não está. Viajou a trabalho. A voz dela tremia. Medo, vergonha. Não sei. Não vim brigar. Eu disse. Vim avisar que a Lúcia se formou doutora em Direito. Achei que ele devia saber. Entreguei o convite da formatura. O que tinha sobrado. Ela pegou com a mão trêmula. Como estão as outras? A pergunta me surpreendeu. Bem, Solange tem 2 filhos. Marissa, 13. São boas mães. Boas esposas. Ela baixou os olhos. O Beto nunca fala delas. É como se não existissem. A confirmação do que eu já sabia doeu mesmo assim. Olhei as crianças. O menino tinha os olhos do Beto. O mesmo formato. A mesma cor. Seus filhos são bonitos. Consigo dizer. E era verdade. Não era culpa deles. Obrigada. A voz dela era um fio. Helena. Oh, Jill. Eu sinto muito. Balancei a cabeça. Não queria desculpas. Não depois de tanto tempo. Saí daquele apartamento com uma sensação estranha. Não era raiva. Não mais. Era pena dela. Presa a um homem que abandonou 3 filhas e que podia fazer de novo. Pena das crianças, que tinham um pai pela metade. Pena do Beto, que perdeu a chance de ver suas filhas se tornarem mulheres incríveis. Não vou de volta. Decidi. Não contaria para as meninas. Para que elas tinham seguido em frente? Tinham construído vidas lindas. Beto era passado. Um passado que não merecia manchar o presente delas. 1980. E 2 foi ano de expansão. Abri o 3º restaurante. Dessa vez, Noitaim. Sociedade dividida. 50%. Mu? 50% do filho da dona Estela. Lúcia cuidava dos contratos. Mãe virou empresária. Ela brincava. Empresário. E eu, que tinha começado esfregando o chão, Solange abriu uma escola infantil, com minha ajuda no capital inicial. Claro, Escola Mundo Feliz. Ela escolheu o nome pequena, mas bem equipada. Marisa montou uma loja de roupas infantis ao lado. As duas trabalhando juntas, apoiando uma a outra, como sempre foi. Desde aquela noite de dezembro, os netos cresciam. Carol, a mais velha, já estava com 4 anos. Esperta, falante, questionadora. Vovô. Por que a gente não tem o vovô? A pergunta veio do nada. Num domingo de almoço, o silêncio caiu sobre a mesa. Foi a Lúcia quem respondeu. Porque a nossa família é especial. Meu amor. A gente tem uma vovó que vale por 2. Era mentira. Era. Mas era uma mentira necessária. Um dia eles saberiam a verdade. Mas não agora. Não enquanto eram crianças. Não enquanto ainda acreditavam que o mundo era justo e que os pais nunca abandonavam os filhos. Outubro. Recebi um telefonema estranho. Dona Helena, aqui é do Hospital Copa Dor. No Rio. O senhor Roberto, seu ex-marido, sofreu um infarto. A senhora está listada como contato de emergência. Meu coração parou. Contato de emergência. Depois de 9 anos, fui ao Rio de novo. Dessa vez, não avisei ninguém. No hospital. Encontrei Beto na UTI. Magro. Pálido. Envelhecido. Os anos não tinham sido generosos. A professora estava na sala de espera, com os olhos vermelhos de choro. Ela pediu para ver você. Ela disse. Xoixo. Entrei no quarto devagar. Beto abriu os olhos com esforço. Helena. A voz frotza. Ruka. Eu sei que não mereço.
Mas precisava pedir perdão. Olhei aquele homem que tinha sido meu mundo, que tinha destruído tudo. E senti. Nada. O amor tinha morrido. O ódio também. Sobrou só indiferença. As meninas estão bem. Foi tudo o que eu disse. Formadas. Casadas. Com filhos. Você tem 7 netos? Vi as lágrimas escorrerem. E eu estraguei tudo. Concordei em silêncio. Tinha mesmo. Mas elas venceram. Apesar de você, não era uma acusação. Era um fato. Beto sobreviveu. Mas nosso encontro terminou ali. Não contei para as filhas. Não vi necessidade. Ele tinha escolhido sair das vidas delas. Não tinha o direito de voltar só porque a morte bateu na porta. 1983 foi ano de festa, bodas de prata de Solange. 10 anos de casamento de Marisa, Lúcia noiva de um promotor público. A vida seguindo, o ciclo se completando, e o Beto Beto virou nota de rodapé numa história de superação naquele ano. Fiz algo simbolizo. Comprei uma casa grande, com piscina, churrasqueira, no mesmo Morumbi onde eu fazia faxina 10 anos antes, vizinha da Dona Estela, que tinha virado amiga. No dia da mudança, parei na entrada e olhei. Minha casa, comprada com o meu dinheiro, conquistada com o meu suor. As meninas organizaram um churrasco de inauguração, família toda reunida. Genros, netos, amigos. No meio da festa, Solange puxou um brinde para a mamãe, que nos ensinou que uma mulher não precisa de homem para ser completa, precisa de coragem. E coragem ela tem de sobra. Bebi o champanhe, de novo francês, porque agora eu podia. E olhei aquela família linda, a minha família, construída sobre escombros. É verdade. Mas sólida como uma rocha, Beto tinha levado muita coisa quando partiu, mas deixou, sem querer. O mais importante, a chance de descobrirmos a nossa força, e sentiu baixo. Minha vida estava completa. 3 restaurantes funcionando a todo vapor. Casa própria. Netos crescendo saudáveis. Mas o destino ainda guardava uma carta na manga. Era junho. Inverno em São Paulo. Quando recebi uma proposta inusitada, uma rede de televisão queria fazer um programa sobre mulheres empreendedoras, histórias de superação. Tisram queria me entrevistar, mostrar os restaurantes, contar minha trajetória. Recitei. Nunca gostei de exposição, mas a Lúcia insistiu. Mãe, sua história pode inspirar outras mulheres. Aceita. A gravação foi em julho. Equipe grande. Câmeras. Refletores. Me maquiaram. Pentearam meu cabelo. Escolheram minha roupa. Parecia artista de novela. Durante 3 dias. Filmaram tudo. Os restaurantes. A casa. A família. Entrevistaram as meninas. Os genros. Até os netos participaram. O programa foi ao ar em setembro. Mulheres que vencem. O nome da série. Meu episódio era o 3º. Assisti em casa, rodeada pela família. Era estranho me ver na televisão, ouvir minha voz contando pedaços da história. Pulei as partes mais dolorosas. Beto virou apenas o marido que partiu, sem nome, sem detalhes. A repercussão foi maior do que eu imaginava. Clientes novos apareceram nos restaurantes. Propostas de sociedade chegaram, convites para palestras. De repente, virei exemplo. Eu, que só queria sobreviver, sendo chamada de inspiração. Outubro trouxe a surpresa. Um envelope elegante chegou pelo correio, convite para um jantar beneficente no Copacabana Palace, no Rio, em benefício de mulheres abandonadas, a anfitriã, uma socialite carioca chamada Beth Sampaio, que tinha visto o programa, queria me homenagear. Pensei em recusar. O Rio de Janeiro ainda mexia comigo, mas algo me dizia para ir. Talvez fosse a hora de enfrentar aquela cidade
de criar memórias novas sobre as antigas, confirmei presença. Levaria a Lúcia como acompanhante. A noite do evento chegou, vestido longo preto. Presente das meninas. Joias discretas. Salto alto. Lúcia, deslumbrante ao meu lado. Representando a nova geração, o salão do Copacabana Palace era um sonho, lustre de cristal. Orquestra ao vivo. Garçons de luvas brancas. Fomos recebidas com champanhe. A anfitriã veio pessoalmente nos cumprimentar. Helena? Que honra! Seu programa me emocionou profundamente. Conversamos amenidades. Ela nos apresentou a outros convidados. O jantar foi servido às 9, mesa principal. Lugar de honra. Ao meu lado, empresários importantes. Políticos conhecidos. Do outro lado do salão, notei uma movimentação, alguém chegando atrasado. Não dei importância. Concentrada no discurso que teria que fazer depois da sobremesa, foi quando o vi. Beto, mais velho, mais calvo, mas inconfundível, acompanhado da professora, agora sua esposa, ela usando um vestido vermelho berrante. Joias exageradas. Típico de quem precisa mostrar que tem, foram conduzidos a uma mesa distante, mas nossos olhos se cruzaram por um segundo. Lúcia apertou minha mão por baixo da mesa. Tinha visto também. Quer ir embora? Sassaroo. Neguei com a cabeça. Não ia fugir. Não mais. Aquela era a minha noite. A minha homenagem. Beto que lidasse com a sua presença. O jantar prosseguiu. Entrada. Prato principal. Sobremesa. Finalmente. A anfitriã subiu ao palco. Começou a falar sobre o projeto, sobre ajudar mulheres em situação vulnerável. Então, ela me chamou. Agora, gostaria de convidar nossa homenageada da noite, uma mulher que transformou o abandono em força, a dor em sucesso, com vocês. Helena. Levantei devagar. O salão inteiro aplaudiu. Caminhei até o palco com passos firmes, cabeça erguida. Do púlpito, eu podia ver todo o salão, inclusive a mesa onde o Beto tentava se esconder atrás do menu. Comecei a falar. Contei minha história. Dessa vez, completa. O marido que abandonou 3 filhas. A luta para sobreviver. As vacinas. As madrugadas fazendo doce. O cansaço extremo. Mas também as vitórias. Os restaurantes. As filhas formadas. Os netos saudáveis. A voz não tremeu nenhuma vez. Rodia. Olho para trás e agradeço. Agradeço ao homem que me abandonou. Porque se ele tivesse ficado, eu nunca teria descoberto do que sou capaz, nunca teria provado para minhas filhas que uma mulher não precisa de homem para vencer, precisa de determinação, de jará, de amor próprio. O silêncio no salão era absoluto. Continuei por isso. Esse projeto é tão importante. Toda mulher abandonada precisa saber: a dor passa, a humilhação passa, mas a força que você descobre em si mesma, essa fica para sempre. Os aplausos explodiram, todo mundo de pé, menos uma mesa. A mesa onde o Beto afundava na cadeira, o rosto vermelho. A professora olhava para qualquer lugar, menos para o palco. A vingança que esperei anos tinha chegado, e era mais doce do que eu imaginava. Desci do palco e fui abraçada por dezenas de pessoas. Mulheres corando. Homens apertando minha mão. Respeitosos. No meio da confusão, alguém tocou meu ombro. Beto. Helena. Podemos conversar. A voz envelhecido. Insegura. Olhei para a Lúcia. Que as-tu? Fomos para o terraço, com vista para a praia de Copacabana. Eu não sabia que você estaria aqui. Ele começou. Eri. Sam Humor. E se soubesse, não teria vindo. Ele baixou os olhos. Provavelmente não. Não tenho cara para te encarar. Pelo menos será honesto. Porque você me abandonou? Beto por. Que abandonou elas? A pergunta que guardei por 12 anos saiu naturalmente. Ele suspirou. Não sei.
Crise de meia-idade. Paixão idiota. Todas as alternativas parecem desculpas esfarrapadas agora. E são mesmo? Não havia piedade na minha voz. Você perde tudo. Sabe disso? Né? Ele concordou. Vejo meus filhos com a Isadora. São bons meninos. Mas não é a mesma coisa. Solange, Marissa, Lúcia. Elas eram especiais. São especiais. Corrigi. E eu joguei tudo fora. Contei sobre os netos. Mostrei fotos que carregava na bolsa. Carolina tocando piano. Os gêmeos da Marisa jogando futebol. O bebê da Lúcia dando os primeiros passos. Vi as lágrimas nos olhos dele. Eles sabem de mim? Neguei. Acham que o avô morreu. É mais fácil assim. Você venceu. Helena, olha onde chegou. E eu vivo de aparências. A Isadora gasta mais do que eu tenho. Meus filhos mal me respeitam. A empresa vai mal. É como se todo o mal que eu causei estivesse voltando. Não senti pena, nem satisfação. Só um vazio onde antes havia sentimentos. Beto, você fez suas escolhas. Eu fiz as minhas. A diferença é que as minhas incluíam nossas filhas. As suas. Só você mesmo. Lúcia apareceu na porta. Mãe, estão chamando para as fotos. Me virei para ir. Beto segurou meu braço. Helena, posso pedir um favor? Diga para elas que eu sinto muito, que penso nelas todo dia. Mas nada. Beto, me soltei suavemente. Você não tem o direito de pedir nada. Não depois de tanto tempo. Elas são felizes. Não vou bagunçar isso com seu arrependimento tardio. Voltei para o salão de braços dados com a Lúcia. Beto sumiu em algum momento. Melhor assim. Nossos caminhos se cruzaram uma última vez. E foi o suficiente. Não vou de volta. Lúcia segurou minha mão. Mãe, você foi incrível. Digna. Tivend, forte. Elegante. Estou orgulhosa. Eu que tenho orgulho de vocês. Todas vocês. Casa. Contei para Solange e a Marisa. Encontro. A conversa. O pedido de perdão, elas ouviram em silêncio. No final. Solange falou por todas. Ele passado. Mãe, você é nosso presente e futuro. Sempre foi. 1986 começou com novidade. A Prefeitura de São Paulo queria me condecorar. Medalha de honra ao mérito por contribuição ao empreendedorismo feminino. A cerimônia seria em março, no Teatro Municipal. Os preparativos tomaram semanas. Vestido novo. Dessa vez escolhido pelas 3 filhas juntas, azul royal. O mesmo tom do vestido de formatura da Solange, 12 anos antes. O círculo se fechando. Carol, minha neta mais velha, levaria a medalha. O teatro estava lotado. Autoridades, empresários, imprensa. Minha família ocupava 2 fileiras inteiras. Filhas, genros, netos. Quando meu nome foi chamado, o teatro veio abaixo em aplausos. O prefeito colocou a medalha no meu pescoço. Flashes. Mais aplausos. Não me discursou. Olhei para minha família e disse: essa medalha não é minha. É nossa. De cada mãe que não desiste dos filhos, de cada filha que apoia a mãe, dedico essa honra às minhas 3 filhas, Solange, Marisa e Lúcia. Vocês são minha verdadeira medalha. Na festa, Lúcia me entregou um envelope. Abri. Uma carta. Letra trêmida. Papel caro. Era do Beto. Helena, vi a notícia da medalha no jornal. Você merece isso e muito mais. Queria que soubesse que guardo as fotos das meninas. Olho todo dia e me arrependo. Diga a elas que o pai delas morreu mesmo. Morreu naquela noite de dezembro. O homem que sobrou não merece ser chamado de pai, mas se um dia perguntarem, diga que ele as amou. Do jeito errado. Covarde. Insuficiente. Mas amou. Beto.
Rasguei a carta em pedacinhos. Joguei no lixo. Não ia guardar fantasmas. A vida era para frente. Sempre para frente. 1988, 53 anos. 3 restaurantes de sucesso. Casa linda. 3 filhas realizadas. 7 netos saudáveis. Uma vida construída do zero. Sem Beto. Agora, sentada nesta poltrona confortável da minha cobertura, olho para trás e vejo o caminho percorrido, quase 50 anos desde aquela noite que mudou tudo. E sabem o que eu descobri? A melhor vingança não foi o sucesso. Foi a indiferença. Mas deixa eu contar o resto da história. 1990. Vendi minha parte nos restaurantes. Não por necessidade, mas por escolha. Queria curtir os netos. Viajar. Viver. A primeira viagem foi para a Europa. To il faut. Com 55 anos. Me sentindo uma adolescente descobrindo o mundo. Em Roma. Encontrei uma brasileira. Conversamos. Ela era do Rio. Professora aposentada. Meu coração acelerou. Era ela. Isadora. Não me reconheceu. Estou viajando sozinha. Ela disse: me separei há alguns anos. Separada. Beto e ela não tinham durado. A informação não me causou surpresa. Nem satisfação. Apenas confirmou que eu sempre soube homem que trai uma vez. Trai sempre. 2000, chegou com uma notícia. Beto tinha morrido. Infarto fulminante aos 65 anos. Esperei sentir algo. Alívio, tristeza, nada. Era como ouvir sobre a morte de um estranho. Contei para as meninas. Elas receberam a notícia com a mesma indiferença. É estranho. Disse Solange. Saber que nosso pai biológico morreu e não sentir nada. Marisa concordou. Pei que me cria. Nosso pai foi você. Mãe, o enterro foi no Rio. Não fomos. Para que chorar por quem? O homem que conhecíamos tinha morrido havia 27 anos. Do Aribulimatros bisnetos. A Carol. Minha primeira neta. Teve um filho. Segurei aquele bebê e pensei. 4ª geração. Beto nunca conheceu os netos. Nunca conheceria os bisnetos. Escolha dele. Perda dele. Em 2010. Completai 75 anos. Festa surpresa. 200 convidados. Uma retrospectiva da minha vida em fotos. No meio da festa. A Carol pediu a palavra. Vovó sempre foi nosso exemplo. Hoje sei toda a verdade. E sabe o que eu penso. Ainda bem que ele foi embora. Porque se tivesse ficado, a vovó nunca teria se tornado essa mulher incrível e nós nunca teríamos aprendido que família de verdade é quem fica. O salão inteiro aplaudiu. E eu chorei. De orgulho, de realização. O legado estava garantido. 2020. Truce a pandemia. Isolamento. Medo. Incerteza. Mas também união. As meninas se rebeçavam para cuidar de mim. Beto perdeu isso tudo. A família verdadeira, o amor incondicional, a velhice amparada. E aqui estamos nós. Eu, contando essa história para vocês. Sabe por quê? Porque semana passada recebi uma carta. Era do filho do Beto com a Isadora, o meio-irmão das minhas filhas. Contava que descobriu sobre nós, que queria conhecer as irmãs, que sentia muito, que o pai tinha traído a Isadora também, abandonando a segunda família como abandonou a primeira. Li a carta para as meninas. Elas decidiram. Não queriam contato. O passado devia ficar no passado. Família não é sangue. É escolha. Respondi educadamente. Desejei felicidades. Mas deixei claro a história do Beto conosco terminou em dezembro de 1973. Roger. Quando jovens mulheres me procuram, quando choram por maridos que partiram, eu digo sempre a mesma coisa. A dor passa. O abandono dói. Mas fortalece. A traição machuca. Mas liberta. No fem. Você descobre que é mais forte do que imaginava.
E sobre vingança há a pergunta que todo mundo faz: querem saber se eu me vinguei? Claro que sim. Mas não como imaginam. Minha vingança foi viver bem, foi ser feliz, foi criar 3 mulheres maravilhosas. Foi provar que eu não precisava dele para nada. A maior vingança foi a indiferença. Chegou um ponto em que o Beto simplesmente não importava mais, não ocupava espaço na minha mente, não causava dor no meu coração. Virou uma nota de rodapé numa história muito maior. Ele viveu e morreu em Copacabana, num apartamento de frente para o mar. Eu vivo numa cobertura em São Paulo, rodeada de amor. Ele teve uma segunda família, que também desmoronou. Eu tenho 3 filhas. 7 netos. 15 bisnetos. Elle mourut arrependido. Eu vou morrer realizada, no final. Meus queridos, a vida é justa. Pode demorar, pode durar, mas é justa. Beto escolheu o prazer momentâneo. Eu escolhi a construção sólida. Ele apostou na paixão. Eu apostei no amor. Ele fugiu da responsabilidade. Eu a abracei. Hold. Aos 82 anos, posso dizer valeu a pena. Cada lágrima. Cada noite sem dormir. Cada dia de exaustão. Valeu a pena. Porque, no fim, o que fica não é o que perdemos. É o que construímos. Não é quem nos abandonou. É quem ficou. Beto achava que estava me deixando sem nada. Mal sabia ele que estava me dando tudo. A chance de renascer, de me descobrir, de provar meu valor. Obrigada, Beto. Obrigada por ter ido embora. Foi o melhor presente que você poderia ter me dado. E assim termina a minha história. Uma história de dor que virou força, de abandono que virou libertação, de traição que virou superação. Uma história que começou com um homem saindo pela porta e terminou com uma mulher conquistando o mundo. Para todas vocês que assistem, que passam por algo parecido, lembrem-se, vocês são mais fortes do que imaginam, valem mais do que pensam, merecem mais do que aceitam. Não deixem ninguém dizer o contrário, não deixem ninguém diminuir o seu valor. A vida continua, com ou sem eles. E, acreditem, sem eles pode ser muito, muito melhor. Palavra de quem viveu para contar a história. Palavra de Helena. Mãe. Avô. Bisavô. Empresário. Vencedora. Sobrevivente. Mulher. Simplesmente mulher. E isso sempre foi o suficiente. Obrigada por me ouvirem. Que Deus abençoe cada uma de vocês. Eu l'embrasse. A melhor vingança é viver bem. Sempre foi. E sempre será. Meus queridos, por favor, não se esqueçam de curtir meu vídeo, comentar, compartilhar e se inscrever no canal. Até a próxima.